E assim começamos mais uma edição do podcast Estado do Amanhã, nesta websérie especial da 56ª Expo Agro. E na edição de hoje trazemos duas autoridades do mundo acadêmico. O mais alto nível da ciência, das pesquisas, dos estudos que trazem a evolução para toda a sociedade, está representada aqui nesta bancada deste podcast na noite de hoje, né, Joey? É isso aí. Para mim é uma grande honra. Eu que, embora tenha me graduado em 2005 pela Universidade de Cuiabá, tive a honrosa oportunidade de agora, em fevereiro de 2024, me alçar ao título de mestre em Direito pela PPGD da UFMT. Já estou aqui quase anunciando os nossos convidados, mas dizer que será uma grande honra poder compartilhar desse espaço onde a gente tenta levar à nossa audiência um pouco de oportunidades, aquilo que, de repente, você que nos assiste está aí meio sem ânimo de buscar um pouco de conhecimento, e aqui a gente vai compartilhar inúmeras oportunidades. Aproveitando o momento, dizer que para você que ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal, para poder marcar o sininho, né, Johnny? Para receber aí as nossas notificações e dar a honra de compartilhar o nosso conteúdo para que ele possa chegar ainda mais longe. É isso aí. Por você anunciar os nossos convidados. Obrigado, Joey. Antes, preciso dizer que o Dr. Joey é presidente da Comissão dos Estudos Permanentes dos Direitos do Terceiro Setor da OAB aqui de Mato Grosso, mestre em Direito pela FMT, como ele acabou de dizer, o que reforça a responsabilidade de hoje aqui, né? Afinal de contas... Vou ter que ficar me policiando aqui para não falar errado. Para falar um pouco sobre si mesmo, para falar um pouco sobre a instituição que eles comandam, ao menos até outubro deste ano, e para falar um pouco desta correlação nesta 56ª edição da Expo Agro da instituição UFMT e da Expo Agro, especialmente do Fórum das Cadeias Produtivas, que agora se chama Fórum do Setor Produtivo, né? Passo a palavra. Eu não sei para quem que eu passo primeiro. Eu acho que pela hierarquia, né? Já dizia primeiro as normas constitucionais que primeiro vem o que está no topo. Depois no topinho. No topinho. Passa a palavra para o amigo, reitor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, Evandro Soares. Boa noite. Boa noite. Pensei que tinha baixado. baixado. Achei que você fosse cantar. Pensei que tinha baixado Eduardo Costa aqui agora. Johnny e Joey é uma dupla, né? Uma dupla, sem dúvida, já harmoniosa no nome. Já. E aqui faço aqui meus agradecimentos em participar aqui, né, do Estado do Amanhã, aqui com os ouvintes desse podcast e colocar aqui à disposição, né, eu e o maestro Fabrício Carvalho, para que a gente possa dialogar aqui com vocês e com a comunidade a respeito de diversos temas. Ele colocou aqui como o terceiro setor, a Expo Agro, setor comercial produtivo, aqueles setores produtivos que não são comerciais também. Então a gente vai dialogando, vai aprendendo e vai trocando essas informações com vocês. Obrigado. Nós quem agradecemos e reforçamos aí a honra de tê-lo conosco aqui nesse podcast especial, viu, Evandro? Me permita chamá-lo de Evandro? Sim, sem dúvida. Se preferir, posso chamar reitor, como o senhor preferir. Pode ser Evandro mesmo? É um podcast. Então tá bom. Chegado. Eu não sei se com o nosso pró-reitor com ele pode, né? Pode chamar só de Fabrício ou de maestro Fabrício Carvalho. Como é que ele prefere? Eu sou um dos poucos que chamava ele de Luiz Fabrício e toda vez ele me olhava assim. Não, Luiz não. Nem mamãe me chama. Maestro Fabrício Carvalho, pró-reitor de Cultura, Vivência, como é que fala mesmo? Extensão, Cultura e Vivência. Ou Cultura, Extensão e Vivência, como o cliente mandar. Como mandar? Como ficar melhor na rima?
Boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, o reitor Evandro. Prazer estar ao seu lado mais uma vez nessa missão de levar a universidade, né, para a sociedade, comunicando, construindo pontes. Acho que esse podcast é um podcast muito importante para aqueles, como o Joey falou, que querem achar um caminho, né? Ou melhorar o caminho que estão, né? Eu acho que uma troca com a universidade é sempre importante, ainda mais uma universidade aberta, sólida, né? Socialmente referenciada e antenada com os problemas sociais, né? Sempre foi uma determinação do reitor que a gente abrisse as portas, ampliasse os conceitos, ouvisse a sociedade e levasse o nosso conhecimento para fora, né? Trocando e aprendendo juntos e contribuindo com o desenvolvimento social. E por isso que está aqui falando do terceiro setor e mais especificamente da Expoagro, que é um hub de sucesso, que é um case de sucesso, que com esse novo formato, com a Cordimato participando junto com o sindicato, eu acho que tem tudo para dar certo. A universidade não poderia estar de fora. Então, uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa também, Com né, certeza. Joey? E, aliás, o maestro Fabrício Carvalho, enquanto pró-reitor, enquanto secretário de articulação lá na universidade, ele tem sido um parceiro da Cordimato há muitos anos, né? O projeto, inclusive, Estado do Amanhã, ele é essa realidade graças à confiança do maestro em nos apresentar para o núcleo de tecnologia à ocasião. E eles nos abraçaram, criaram todo o software, toda a tecnologia que está embarcada nesse projeto enquanto multiplataforma digital. Devemos aí ao acordo de cooperação técnica que assinamos com a UFMT naquela ocasião. Exato. E lá se vão pelo menos 5 anos. 2019. Exatamente. Então, obrigado, maestro. Imagino. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Professor Evandro e Fabrício, antes da gente entrar no aspecto institucional, acho que eu queria ouvir um pouquinho da história. O Fabrício também, né, embora a gente já se... Eu sou mais novo, bem mais Nem tão novo. mais novo. Bem mais novo. Mas um pouquinho dessa história. A gente tem aqui o currículo de vocês, mas o currículo está disponível na internet. A gente quer saber da pessoa física que está por trás da pessoa jurídica. O professor Evandro, sua origem, de onde veio, se é cuiabano. O professor Evandro já é uma entidade institucional. Agora eu aqui, o Evandro, nascido ali no Hospital Geral, cuiabano, mãe chapadense, pai cuiabano, né, de uma família que está aqui há mais de um século aqui no estado de Mato Grosso, e especificamente na rua Coronel Escolástico, ali atrás da Estrátua, né, Pascoal Moreira Cabral, onde tive a minha infância ali na Coronel Escolástico, também ali na grande CPA, né, e acabei fazendo algumas atividades importantes para a minha formação, como, por exemplo, minha passagem na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, onde eu conheci aqui o maestro Fabrício Carvalho, onde não era conhecido de maestro, né, um rapaz garboso, cabeludo. Que encantava todos. Né, e ali eu fui construindo a minha vida acadêmica, profissional, e depois a Universidade Federal de Mato Grosso, na época que eu estava me formando com a falência da Incol, foi um momento relativamente trágico para a área da construção civil, para a área das engenharias aqui no estado de Mato Grosso principalmente. E quando a gente não tem oportunidade, né, de trabalho e emprego, a gente tem que buscar se qualificar. Então, eu fui me qualificar para fazer mestrado, doutorado. Tive boas oportunidades em Uberlândia, por exemplo, onde eu iniciei a fazer mestrado, doutorado. Depois, Campinas, eu participei do Programa Nacional de Microeletrônica, era um programa desenvolvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia no sentido de trazer, né, as produções de chip, né, para o Brasil, primeiro começando com os projetos, depois com as foundries, né, com as fábricas. E, infelizmente, nós perdemos essa janela por falta de política pública, uma política industrial, uma política tecnológica que pudesse, né, alavancar o Brasil num salto quântico na sua produção e no agregamento de valor, na cadeia de valor, como, por exemplo, na área de semicondutores, onde a gente depende dessa tal de tecnologia de informática, celulares, enfim, a gente depende muito ultimamente. Né? Inclusive, setores consolidados, como o setor agrícola, por exemplo, hoje, sem a tecnologia embarcada, ele tem diversas dificuldades na sua produtividade. Né? Depois disso, tive a oportunidade de ir para Fortaleza, tive a oportunidade de trabalhar em alguns setores, dentre eles a área da docência. Eu até vi o pessoal dizendo a respeito do Botelho esses dias
que ele foi professor do Padrão. Eu também fui professor do Padrão aqui em Cuiabá, fui professor no Djalma Ferreira de Souza, uma escola que a gente chamava de Ruralzinho, pela característica arquitetônica nada adequada naquela escola. Então, nós do bairro Morada do Ouro chamamos carinhosamente, até hoje, a escola de Djalma Ferreira de Souza de Ruralzinho, na qual eu fui professor também interino, ganhando menos que o salário mínimo lá, acredite ou não. E fazendo o curso de engenharia, né? Depois tive essas oportunidades em ministrar aula, por exemplo, na pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, trabalhando também na Universidade Privada, Universidade de Fortaleza, chamada Uniforum, de um grupo muito grande, né? O grupo Edson Queiroz. E depois retornei aqui a Cuiabá, Mato Grosso, ao meu curso do qual eu sou egresso como professor, né? Como docente do curso. E fui coordenador de curso, depois vice-reitor, também tive uma oportunidade de dividir, de ombrear ali com os nossos colegas do sindicato dos professores, né, do FIMAT, e depois como vice-reitor e reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu tenho um extremo orgulho, né, de estar à frente dessa universidade por todos esses anos. E, é claro, discutir com toda a sociedade interna na universidade, fora da universidade, uma questão estratégica para o estado de Mato Grosso e como a universidade estaria inserida nesse processo. Então, aí eu acho difícil separar o Evandro do professor Evandro e daquele da comunidade da Universidade Federal de Mato Grosso. Né? Isso, que me funde. E toda vez que eu vou à escola técnica também, eu esqueço de tudo. Acho que ainda sou um estudante ali daquela escola, que hoje se chama, né, IFMT, na qual temos gratas lembranças daquele tempo que não volta mais, como dizia a nossa música aqui agora. Rapaz, ele sintetizou uma trajetória extraordinária que passou muitos anos e, pelo jeito, aí fora de Cuiabá. Sim, muito tempo, quase 15 anos fora de Cuiabá, depois retornei aqui em 2009, em agosto para setembro de 2009, e, graças a Deus, rapidamente aqui consegui essa posição de representante da Universidade Federal de Mato Grosso. Foi uma carreira um tanto quanto rápida, não usualmente observada, né, pela maioria das pessoas que aqui passaram. Fazer um registro aqui, nós cuiabanos temos essa característica de a gente pode rodar o mundo, mas a gente volta para perto da família. Para onde comeu a cabeça de pacu. Fabrício, e a sua história, para quem ainda não conhece, por favor. Cara, eu sou paulista de nascimento, estou em Cuiabá há 40 anos, né? E sou muito mais cuiabano do que paulista, né? Vim para cá com os meus pais, estudei no Patronato Santo Antônio Cochipó, conheci vocês, né? Everson é meu primeiro amigo, meu primeiro parceiro de música. Tudo que eu sei de música eu aprendi com ele. E outras coisas também, né? Eu não vou nem falar nada. E também sou cria da escola técnica, né? Sou cria do ensino público, né? No segundo grau e ali eu também começo a diversificar as minhas ações, né? Fui fazer teatro, fui tocar na banda da escola. Antes a gente começou a fazer música no primeiro grau, né? Ali no Patronato. Depois ingresso na Escola Preparatória de Músicos da Orquestra Sinfônica ali na segunda metade da década de 80, 86, 87. Me apaixono pela universidade, né? Descubro o mundo da universidade não só na tecnologia, como nas relações humanas, né? Entro na Orquestra Sinfônica como bolsista, ganho bolsa, vou estudar. Depois fui fazer engenharia civil na universidade também, né? Evandro foi meu veterano, né? Não, eu acho que ele que foi meu veterano. Ele é mais velho. Essa turma gosta de enganar a idade, né? Eu fui calouro do Evandro, né? Já tinha sido calouro na escola técnica, depois na universidade a gente cria uma amizade, enfim, e sempre dedicado às coisas da universidade e também no mundo privado, né? Tem uma empresa assim, de produção musical, a Companhia Sinfônica, né? Com 33 anos de atividades ininterruptas, né? Com atividades praticamente em todos os continentes, né? E diversos estados do Brasil, enfim, sempre pautando a minha atividade nas áreas da cultura e da produção cultural, né? Um pouco mais recente, me dediquei mais à carreira pública como gestor, né? Como pró-reitor de Cultura e Extensão, porque eu tive a honra de criar essa pró-reitoria desde 2008, né? 2008 até 2016. Fui secretário de Relações Institucionais da universidade ali em 2016 até 2018, que
que me mostrou uma outra área do conhecimento, que é a área das relações humanas, né? Aí eu me aprofundei mais no terceiro setor, né, com o setor empresarial, entendendo que essa relação com a universidade era uma relação absolutamente positiva, onde a gente poderia construir pontes, né, entre o terceiro setor, ou o setor produtivo social, ou o setor produtivo econômico, né, a relação com o segundo setor também, né, com o empresariado, nós do primeiro setor. Enfim, comecei a ver além da música, né? E aí fui fazer política, né? Fui ser pré-candidato a prefeito de Cuiabá, depois candidato a vice-prefeito, né? Experiência muito positiva para enxergar a política pública como uma estratégia de desenvolvimento, né? Mas sempre ligado à universidade, sempre como maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade e da Companhia Sinfônica. Enfim, e agora ao lado do reitor Evandro, né? Atendendo um convite dele que me deixou muito honrado para retornar para a reitoria que eu tive a honra de fundá-la, né? E para ajudá-lo nesse desafio que foi a sua gestão, né? Marcada por muitas dificuldades econômicas, né? Oriundas de um projeto de governo, e também pela pandemia, né? O reitor Evandro atravessa isso tudo e pega uma universidade muito ruim, né? Com deficiências econômicas muito profundas, e deixa uma universidade inteira, limpa, consagrada, retorna às relações, né, com o setor produtivo, e eu tenho a honra de estar ao seu lado, trabalhando, conduzindo as relações extensionistas da universidade, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente constrói de pontes, né, academicamente passa pelo meu setor, então é uma coisa que me é muito natural, muito, né, me dá muito prazer. Enfim, trabalhar ao lado de gente que a gente gosta, admira, é muito mais fácil, né? Então, A gestão de vocês pegou todo esse período da pandemia também, né? E como que foi, agora falando da instituição, vivenciar esse momento que teve que algumas mudanças que estavam vindo aos poucos tiveram que acontecer, essa questão da tecnologia, enfim, como que foi vivenciar isso para esse período que vai marcar, vamos poder dizer, no futuro, que a gente viveu esse período, né, triste da sociedade? Foi um período indelével, né, para todos nós. Mas a gente acaba tendo excelente recordação e é muito grato, principalmente pela equipe no qual, né, estávamos coesos trabalhando, né? Aqui nós temos aqui o Fabrício Carvalho, nosso colega, amigo, né? Mais do que um maestro, é alguém que nos ajudou, e principalmente nas orientações, nas dicas, apontamentos, que tem uma experiência já de outras gestões, né? E não só aqui na universidade, mas no setor privado. Então, é uma pessoa que vê também um mundo diferente, uma universidade diferente. Além de outros pró-reitores e secretários da área administrativa, da área acadêmica. Então, embora tenha sido um desafio absurdo, né, num momento singular do Brasil, do mundo, mas ela nos trazem excelentes recordações por a gente superar, né, desafios. Primeiro, o desafio orçamentário, né? Nós temos a verba na UFMT reduzida desde 2014. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um orçamento menor do que 2013, né? Em torno aí de 70% do valor absoluto de 2013. Mas se você colocar a inflação, a gente está com a universidade com um terço da capacidade que a gente tinha de custeio, né? Luz, água, telefone, internet, segurança, né? Todas essas questões. E como conseguimos observar isso, né, na pandemia? A gente observou que havia, vamos dizer assim, questões que não teríamos, né, como evitar, e aí o inevitável a gente não tem controle, e agora observamos o que a gente poderia controlar. E como a gente na pandemia, por exemplo, não tivemos o custo do RU, porque o RU foi interrompido, não tinha como ter essa aglomeração, né, na universidade, as aulas foram interrompidas, a gente usou parte desse recurso, por exemplo, para reverter na questão da sustentabilidade, energia fotovoltaica, e a partir dessa ideia também de sustentabilidade, fomos trabalhando em vários setores, como, por exemplo, reduzindo a quantidade de consumo de papel, né, de energia elétrica, programa de eficiência energética, buscando recursos, né, com a Energisa, com o governo federal, nosso próprio recurso, e a partir daí fomos fazendo, vamos dizer assim, uma engenharia, né, de custos e gastos para que a gente pudesse fazer dessas ações um investimento para o futuro, para o estado de amanhã. Sim. Agora, isso só foi possível
porque engajamos todos, né? O reitor, vice-reitora, pró-reitores, secretária, comunidade, diretores, num projeto estratégico de universidade. Porque a universidade ela tem uma função principal, a universidade tem uma função básica, que é a formação. E ela forma pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. E se tem pesquisa, tem produção de conhecimento. E aí vem o meu certo, vamos dizer assim, desacordo em falar setor produtivo, porque a universidade produz muito conhecimento, embora não seja um setor comercial. Então, nós temos o setor comercial produtivo, que pega aquele produto, aquela produção e comercializa, e outros, como a universidade, que entrega gratuitamente, né? Como a universidade pública gratuita, socialmente referenciada, que tem um prazer de tudo que é produzido entregar também à sociedade de forma gratuita. Então, nesse contexto, a gente, com essa visão de futuro de uma universidade que deve atender a todos os setores da universidade indistintamente, a gente começou a aproximar de vários setores. Por exemplo, estamos agora desenvolvendo um projeto, né, de aí um pouco mais de 20 milhões, com os assentamentos para capacitação, treinamento, uma visão de longo prazo, para também empreendedorismo e inovação, para que as pessoas saibam o custo, né, de fazer a sua roça, de tirar o seu leite, e a partir dali poder começar a pensar em precificar a sua mercadoria, e a partir daí desenvolver, né, cada uma dessas pessoas, desse assentamento, desses grupos. E, de outro lado, também desenvolvendo projetos, por exemplo, com a ProSoja, com a Famato, com a Fiente, né, com os vários setores comerciais produtivos. Uma questão aqui que eu, como cuiabano, tenho o maior orgulho é de ensejar, ajudar, contribuir principalmente com o Centro Histórico de Cuiabá, junto com o Muxirum Cuiabano, junto com a Facmate, junto com a FEIComércio, né? E precisamos também do terceiro setor para que a gente possa dialogar o centro de Cuiabá, para que ele possa efervescer cultura, arte, mas também durante o dia, comércio, turismo, a parte, né, vamos dizer assim, de uma economia financeira e não aquela economia que a gente já está acostumado a ver. E com isso, trazer grandes players assim para o centro da cidade, seja num produto aí como gemologia, né? Nós somos um dos maiores produtores de pedras preciosas e estamos deixando passar esse bonde. Né? E outros minérios, nós temos grandes players aqui do agronegócio, como a Mage Bom Futuro, que também podemos atrair aí para o centro, né? A sua holding. E, é claro, durante o dia, essa efervescência aí de atividades comerciais e à noite, lembrar que somos humanos, que temos sensibilidade, e aí, com a ajuda, né, da orquestra sinfônica, do coral, de vários corais, de várias orquestras, e, é claro, desse pessoal que toca à noite, e, claro, né, porque ninguém é de ferro, nos botecos aí da noite, para que a gente, no nosso happy hour, depois aí de 8, 9 horas de trabalho, a gente possa descansar, bater um papo, contar algumas mentiras, ir para casa muito tranquilo, né? E poder descansar. Professor Evandro, desculpa, Fabrício, se eu estiver intervindo aí em alguma fala sua, mas a gente percebe, e eu falo porque, como eu disse no início, eu acabo de concluir, então ainda está muito, muito recente, e eu percebo uma movimentação nesses últimos anos da UFMT de fato, ampliar esse diálogo com a sociedade, né? Porque muitas vezes se produz muita pesquisa, mas me perdoa se eu estiver falando uma grande bobagem, mas às vezes a sociedade não enxerga que essas pesquisas é o que fomentam as tecnologias que movimentam um equipamento que hoje ajuda no agro, que movimenta, às vezes, com um sistema que é desenvolvido que acaba facilitando o comércio. Ou seja, esse diálogo da academia com a sociedade, ele sempre existiu. E talvez faltasse um pouquinho mais dessa divulgação, de que a sociedade tivesse essa informação, ou talvez essa seja uma impressão equivocada minha? Esse tem que ser o movimento de todas as partes, de toda a sociedade, né? Então, como você disse sobre tecnologia, por exemplo, a gente já teve álgebra de Boole lá no século XVII, né? 1800 e pouco, onde na época não servia para nada. Não servia para nada. Mas se não tivesse álgebra de Boole naquela época, que não servia para nada, né, em tese, nós não teríamos celulares, nós não teríamos computadores, nós não teríamos aquela historinha do 0 e 1, né, que a gente tanto ouve falar, que é somar 0, somar 1. Então, muitas vezes o conhecimento, a produção do conhecimento é necessária ainda que ela não seja aplicada, e a universidade faz isso muito bem. Só que, de outra sorte,
nós temos uma frase que diz que quem tem fome não espera. Então, a universidade também precisa desenvolver ações de produção do conhecimento, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, que vá ao encontro dessa fome, dessa dor, né, dos mais diversos setores. O setor comercial produtivo, né, o terceiro setor, a indústria, o comércio, os movimentos sociais, para que a universidade aproxime, dialogue, a partir daí busque informações no sentido de desenvolver conhecimento para sanear esses problemas, mitigar esses problemas, reduzir, né, tais dificuldades que a sociedade tem e levar para a universidade para que os pesquisadores, a partir dessas demandas, desse desafio, desenvolvam conhecimento, tecnologia e devolva para a sociedade na forma de extensão, por exemplo. E, é claro, compartilhar na graduação, na pós-graduação com os estudantes, né, que a gente conhece de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tangível, né, o que é o ensino na universidade, dentre outras escolas, para que a gente possa ter aí um ensino, pesquisa e extensão trabalhando para a sociedade, com a sociedade, mas a partir da demanda dessa sociedade. Isso só é possível se a gente imbricar as nossas relações, isto é, tá junto, como diz o cuiabano. Joey, uma pergunta, até de repente para coroar esse momento desse relato sobre a instituição UFMT e, ao mesmo tempo, sobre a trajetória de cada um dos nossos convidados, seria... Maestro Fabrício, reitor Evandro, existe uma máxima que diz que, às vezes, a prática ensina mais do que os bancos das escolas. E a gente entende, isso aí é guardado as suas especificidades, tem um certo sentido, né? Uma coisa contribui com a outra, mas a prática é que, de fato, desperta um conhecimento mais rico. E aí, a pergunta é a seguinte, vocês dois... trazem na bagagem tanto essa formação acadêmica exemplar, está aqui, passaria 40 minutos só para ler esse relatório aqui do currículo escolar acadêmico de cada um de vocês, mas, ao mesmo tempo, a prática que a vida os trouxe está dentro desse universo também acadêmico. O que a sociedade matogrossense pode esperar dessas mentes brilhantes que estão em construção, mas muito mais bem construídas do que a maioria da sociedade, porque vocês vivenciam, pelo menos até o final deste ano, à frente do UFMT, a oportunidade de não apenas ter o conhecimento teórico que a universidade traz, mas a prática de gerir um município, né? Porque, afinal de contas, a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, salvo engano, é o terceiro maior orçamento público aqui do Estado. Então, é administrar, como se fosse administrar, após Cuiabá, uma outra cidade próxima ao tamanho de Cuiabá. Então, isso aí é o conhecimento prático. Vocês tiveram que adquirir, que sofrer, sentir dores que ninguém sentiu. Só quem usa o sapato sabe onde o calo está apertando. O que a sociedade pode esperar de cada um de vocês pós-gestão, esta atual gestão da UFMT? Acredito que esse binômio teoria e prática, como foi colocado aqui, ou filosoficamente também podemos chamar de praxis, né? No contexto social, seja algo, a gente está sempre no mote nessas discussões, como aqui no podcast e em vários outros lugares. E nesse processo, é claro, uma questão enseja a outra. A gente só aprende uma teoria, né, com mais apreço quando a gente vê que ela tem uma aplicação prática. E muitas vezes, né, na própria história da ciência, a gente usava a observação de astros, de muita coisa, e a partir da observação a gente buscava uma forma de explicar. E a gente vai criando hipóteses, vai provando, vai validando hipóteses, depois teorias, enfim. Então, é difícil no conhecimento eu tirar a teoria da prática, né, e a prática da teoria. E o que é mais importante? É aquilo que vai causar uma transformação social, a transformação do indivíduo, principalmente. Mas é uma questão fundamental a gente não fazer essa dicotomia entre teoria e prática, porque uma coisa enseja a outra. Pensa no agronegócio, né? Então, nós tínhamos grandes, né, cientistas desenvolvendo sementes, né, germinação, enfim, mas sem a prática daquele que planta, daquele que usava catraca ou manchada, né?
a gente não conseguiria desenvolver. Sem aquela prática, não seria possível aplicar essa teoria. E sem a teoria, a gente não conseguiria mais produtividade da prática. Então, São situações que Não- se não- complementam, né? complemento não tem como. Uma não anda sem E a é outra. claro que nessa nossa experiência aqui, o Fabrício Carvalho, muito mais experiente que eu, né? Eu fui calouro dele. Ele provar daqui a pouco. Ele mostra. O Fabrício mostra, né, essa praxis na questão da música, né? Onde você tem o pessoal que toca à noite, que tem uma prática absurda, tem um ouvido, né, de uma qualidade muitas vezes até absoluta. E, de outro lado, às vezes não conhece a harmonia, a teoria da harmonia, a teoria, né, da melodia, enfim, né, questões teóricas. E aí, quando o Fabrício Carvalho começa a se entender, a dialogar com o pessoal que toca na noite, né, que toca nos bares, nos botecos, naquele churrasco de casa, né, e, ao mesmo tempo, tem toda uma trajetória, né, de estudo fundamentado, um mestrado, agora está se colocando aí para fazer um doutorado, teremos logo um doutor maestro. Olha aí. A gente consegue observar o quanto a gente pode avançar e modificar o indivíduo e a sociedade. E é nesse escopo que a gente sempre dialogou, sempre brincou, sempre trabalhou, e com isso a gente acumulou experiência. E experiência não vivência, porque muitas vezes a gente vive, mas não experimenta. A gente não testa, a gente não sente, a gente não tem a sensibilidade daquele momento que você está vivendo e, às vezes, não aprende muito com ele. E essa experiência é diferente da vivência. Então, a gente acabou, né, tendo a oportunidade de muita experiência, e toda essa experiência acumulada a gente precisa devolver para a sociedade na qual nos proporcionou. Né? Assim como a gente está aqui nesse podcast também trocando, juntando informações, buscando desenvolver um conhecimento, gerando experiência e formando essa competência que todos nós temos. Né? Então, de seria acadêmico, de administrador. Entendi. Aqui o Fabrício, né, como um administrador na orquestra sinfônica, né, porque ele administra vários músicos, ele não toca nada, mas ele faz com que todos tenham o seu melhor. E é isso que a gente precisa fazer para o estado de Mato Grosso, para a cidade de Cuiabá, é que a gente se coloque à disposição para que outros tragam o seu melhor. Então podemos dizer, no caso do Evandro, que a sociedade pode contar com ele oportunamente em alguma necessidade de um gestor extremamente preparado na teoria e na prática para ajudar aqui fora também, além do que já faz lá dentro da UFMT, né, Fabrício? Eu acredito que sim, Johnny, porque, veja, o reitor Evandro hoje talvez seja um dos melhores gestores, né, do ponto de vista da educação e relações administrativas, produtividade com sensibilidade com as causas sociais. Né? A Universidade Federal de Mato Grosso é um ambiente multifacetário nesse sentido. Você tem muita gente que acredita piamente em alguma coisa e gente que não acredita em nada, o que é ótimo, porque isso nos torna, faz um exercício diário, todo dia você vai encontrar alguma coisa diferente. Isso é a base da democracia. É a base da democracia, é a base da cientificidade, né, das relações humanas, das relações trabalhistas. Então, todo dia tem uma coisa nova, um grande desafio. Né? E depois de alguns anos, o reitor está preparado para novos desafios, né? Porque a universidade, como o John disse, é uma cidade, né? É um município próprio, com pouco mais de 20 mil habitantes, mas com um orçamento enorme, né? Muito voltado para pagamento de salário e pouco para investimento. Né? Então, a capacidade que ele teve nos últimos anos de buscar recursos externos e fazer com que a sociedade confie ou volte a confiar na universidade, como hoje confia, o fato da gente estar aqui falando da Expo Agro, não vamos falar mais, é um voto de confiança do Sindicato Rural, que entende na universidade a capacidade de diálogo, de fornecer tecnologia para ser aplicado, pensar hoje para ser aplicado amanhã. Então, a teoria, a praxis, ela tem que ser configurada na formatação do bem-estar para a sociedade. E é isso que ele pregou nos últimos anos, né, como nosso reitor. Vamos abrir, vamos entender os problemas sociais, vamos voltar a conectar. Né? Às vezes, algumas pessoas têm uma ideia equivocada da universidade, que a universidade é fechada. Eu acho que a universidade, às vezes, ela é ensimesmada.
e ela não tem muito hábito de falar para a sociedade. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, essa autocrítica. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. Senão dá a impressão aquilo que você falou, que a gente fala para nós mesmos e os problemas são nossos e a gente fica falando para si próprio, achando que o universo vai da Rua 1 a Fernando Correia, da Guarita 1 a Guarita 2. Isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Né? Não adianta simplesmente pensar a tecnologia, tem que dizer isso para a sociedade. Sim. Tem que estar aberto a vir aqui num podcast, falar, atender a imprensa. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar e muito. Porque senão as pessoas não ficam sabendo das conquistas sociais que são delas, não são nossas. Sim. Quem paga o nosso salário, quem investe na gente é a sociedade. A universidade só existe em função de uma demanda social que nos retroalimenta financeiramente, inclusive. Então, se a gente não entender que a gente precisa devolver isso de maneira clara, rápida, abrangente, né, a gente perde um pouco a noção das coisas. Então, assim, acho que a universidade está num momento muito positivo das relações sociais, está organizada financeiramente, e o reitor Evandro é um player, né, que agora deixa a universidade e vai certamente para outros caminhos muito maiores. Né? Acabou de chegar da China agora, acabou de chegar da Alemanha, está com a cabeça efervescendo. E um pouco mais velho do que eu, está pronto em termos de idade para seguir a vida dele. Johnny, antes da gente adentrar a questão da Expoagro, eu queria ouvir de vocês, enquanto gestores, né, da UFMT, algo que eu senti quando eu me decidi a voltar para a faculdade. Eu lembro que em 2017 procurei o Fabrício. Falei, Fabrício, sim, quero voltar a participar dos grupos de pesquisa, eu acho que é importante, porque a gente acredita que sabe o necessário para trabalhar e que a faculdade só foi importante para poder alçar o certificado de conclusão. Sim. E, inclusive, o Fabrício me oportunizou iniciar com o professor Saul, ele que foi meu orientador do mestrado, Saul Tibaldi, e até o Saul sempre dizia, olha, quando o Fabrício falou, eu falei, quem que é esse rapaz que está vindo aí? Vamos fazer um teste com ele. Mas acredito que conquistei a confiança dele, enfim, tanto que hoje, felizmente, sou honrosamente mestre em Direito. Né? Só que eu lembro quando eu voltei a participar de grupos de pesquisa, quando eu entrei como aluno ainda especial do mestrado, eu ouvia de colegas, advogados, falavam assim, rapaz, estudar para quê? Isso aí é para quem já ficou rico, já advogado que volta para a faculdade é porque está rico. E eu não entendia isso. Né? Uhum. E quando a gente analisa hoje, talvez, a sociedade, a gente percebe que talvez tenha se arraigado uma ideia equivocada, a meu entender, que o estudo ele é algo que não é tão tangível, não é tão necessário, o importante é trabalhar. Isso reflete na realidade da UFMT, da universidade, enquanto esse instrumento de oportunizar mudanças de vida, né? Porque o estudo é isso, né? Uhum. Assim como a música, a arte, mas a faculdade é isso. Ou por se tratar de uma instituição federal que, de fato, quem chega lá, especialmente depois do Enem, eu acho, mas toda a vida, por conta do vestibular, chegam lá, em tese, os melhores. Né? Mas vocês sentem isso enquanto gestores de... Nem sempre parece que a sociedade entende a importância da educação, de se capacitar. Talvez isso seja uma realidade mais de quem é universidade privada ou também sente isso lá? Olha, quando a gente participa, por exemplo, de uma formatura, né, de qualquer curso. Independente do curso. Você olha nos olhos da plateia, porque os formandos normalmente estão aqui no púlpito, estão no palco e, né, tal, e ali na frente tem a plateia que são os pais, os avós, tias, tios, muitos deles com aquela mão parecendo que trabalhou na roça, mas estão com os olhos marejados, né? Estão ali quase deixando cair uma lágrima da emoção que é ter um filho, um neto, um amigo, um parente formado ali pela Universidade Federal de Mato Grosso. E não é apenas da Universidade Federal de Mato Grosso, de qualquer universidade, ensino médio, que a gente vai na formatura, a gente sempre vê, né, pais, né, a mãe, o pai, a avô, enfim, muito emocionado. Isso mostra que a sociedade entende que a educação
é fundamental. Não é apenas importante, é fundamental não apenas para que aquela pessoa possa ganhar dinheiro, mas para a formação de uma forma geral, né? E a universidade, é claro, ela tem essa função, que é a formação, como eu disse lá desde o início. Então, acredito que a sociedade sabe do valor da educação formal, do conhecimento. E é claro que uma vez ou outra aparece uma pessoa aí fora da curva dizendo coisas outras. Mas até mesmo essas pessoas que dizem, né, que vêm com esse discurso que não tem que estudar, que tem que trabalhar, observa o filho dele. Se ele não colocou o filho dele numa aula de inglês, num curso lá para aprender matemática, química, física, para buscar fazer uma boa pontuação no Enem, né, para fazer um curso de redação, enfim. Até essas pessoas que esbravejam que não é importante, eles colocam seus filhos. E se ele não coloca o filho, muitas vezes por imaturidade, mas os teus netos não escapam. Né? Então, é importante a gente recuperar que a sociedade entende que a educação é um processo fundamental, né, para a formação da sua sociedade, né, da cidadania de todos. Mas mais do que isso, é uma oportunidade também da escola formal de que, além, né, vamos dizer assim, do conteúdo dos livros, é essa interação social que a gente tem desde criança e que isso também nos completa como seres humanos, como seres que vamos tornar, né, na vida adulta, na vida senil. E tudo isso está engajado num processo histórico que todos nós conhecemos, que vai formar novas gerações. Então, se a gente observar, por exemplo, países onde o IDH é muito alto, ainda que um doutor, um PhD, ganhe no máximo o dobro daquele que só tem um ensino médio, ainda assim, nesses países, a educação ela é colocada como um bem material e imaterial, como algo fundamental para todos. E, nesses países, a educação ela é universal, é para todos. Então, fazer o discurso que essa educação formal não é importante, é claro que a gente ouve bastante, mas, de outra sorte, eu não vejo isso na prática, apenas na teoria. Então, é importante que, na universidade, em qualquer espaço, a gente sempre pergunte para as pessoas o que ela pensa para o seu filho no ponto de vista da educação formal. Porque, às vezes, eu, né, como pessoa, como indivíduo, não estou afim de estudar livros, eu prefiro trabalhar, seja na roça, seja na indústria, no comércio, enfim, no terceiro setor. Mas e para o meu filho, o que eu quero? É uma pergunta que a gente tem que fazer e, a partir daí, deixar a sociedade se pronunciar. Acredito que a própria sociedade vai se colocar. Foi feita uma pesquisa, por exemplo, né, e aí já passou diversas vezes na universidade, dizendo qual que é a profissão mais importante do mundo, né? Todo mundo diz professor. E a mesma coisa acontece, né? Quer dizer, de forma análoga, não a mesma, mas a gente diz que é o professor, mas a gente não luta para que os professores tenham melhores condições do seu exercício, né? Seja pelo salário, pelas condições materiais, né, e de infraestrutura de uma escola. Então, a gente precisa sair dessa teoria e envolver a prática junto com a teoria, como eu disse, a praxis, para que a gente possa dar alguns avanços a esse tipo de colocação feita pela sociedade em geral. Mas aqui na UFMT, a gente tem feito esse trabalho, como colocou aqui o nosso maestro Fabrício, né? Nós tivemos aí uma universidade que a gente pegou com dívidas, né, com dificuldades financeiras, saneamos, observamos o futuro, trabalhando no ponto de vista da sustentabilidade, não apenas ambiental, mas financeira, mas também a sustentabilidade da produção do conhecimento, né, da inovação, incentivando professores, técnicos, estudantes a produzir conhecimento pela pesquisa, por exemplo, a trocar com a sociedade pela extensão. E, a partir daí, a gente começa a dialogar mais a miúde com a sociedade e criar essa consciência, não apenas, né, do discurso, mas da prática efetiva de que precisamos nos educar mais, nos dar mais oportunidade de uma educação formal, porque ela transforma vidas, transforma todos nós. E agora? Como é que fala depois disso? O homem fala bem, né? Eu acho que, complementando isso, falar então dessa iniciativa, né, de abraçar a própria Expoagro,
de entender como uma oportunidade de colocar em prática exatamente aquilo que foi dito agora, né? De juntar o conhecimento teórico que a UFMT traz de seus pesquisadores com a necessidade prática da sociedade e a oportunidade que a Expoagro vai estar gerando através do fórum. Eu acho que é isso, né? Até antes do maestro falar e do Evandro, eu preciso dizer o que nós conversamos lá no Sindicato Rural antes, né, de formalizarmos aquele convite, né, naquela reunião do ano passado, salvo engano, entre o mês de novembro e dezembro. Estivemos lá no FMT para formalizar o convite. Primeiro, a Expoagro buscando se reencontrar ou se encontrar, talvez, ao longo da história, nesses últimos 55 anos de realização de edições anteriores. A Expoagro nasceu ali como Mato Grosso menor, pequeno, dentro desse espectro bem rural mesmo, né, agropecuário. E aí a questão cultural foi ocupando uma vertente ali, a espinha dorsal desse evento, se tornando quase que um evento de encontro, de confraternização, de entretenimento, e pouco discutindo possibilidades de futuro do setor, problemas reais que estavam atravessando e possíveis soluções, a dificuldade de trazer a espinha dorsal do evento para esse contexto, que é o que hoje passa a ser a espinha dorsal da Expoagro, que é a questão do fórum, do congresso, do encontro do setor produtivo mato-grossense. E aí eu falo do setor produtivo, porque não é só do agronegócio, é da indústria, do comércio, de todos os beneficiados. Talvez o agronegócio seja a nossa grande vitrine para o mundo e, de fato, exporta conhecimento e tecnologia neste setor. Mato Grosso exporta isso. Então, diretamente beneficiado está toda a sociedade e todos os segmentos econômicos que estão orbitando ao redor do agronegócio. Tudo bem, mas não há que se falar também só em negócio, em mercado ou em produtividade, sem citar o aspecto científico de tudo isso. Se hoje o agronegócio é o que é de Mato Grosso para o mundo, com certeza passou pelos laboratórios das universidades, especialmente da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, muito estudo, muita pesquisa, muita experiência, muito teste, muita validação, para que ocupasse ali, num espaço menor, um aumento de produtividade. Agora, também, o rebanho está passando pelo mesmo processo, diminuindo o tamanho de área necessária e aumento da quantidade do rebanho. E da produtividade. E da produtividade desse boi, que está crescendo em um tempo menor e alcançando peso. Enfim, uma vez, dito esse preâmbulo aqui, aí foi o que nos levou a formalizar, a implorar para que o FMT entrasse de corpo e alma dentro da Expoagro, representando esse ponto científico do fórum, do congresso, das discussões, das rodadas de negócio. Em todas as áreas, a universidade pode contribuir cientificamente e fazer com que, de fato, a gente ocupe esse espaço dentro da capital. Também porque existe uma guerrinha velada, né, entre nós aqui, entre capital e interior. Porque o interior é onde se planta, se produz, se cria. Cuiabá não. Cuiabá é onde se viabiliza essa produção. E aí eu falei, gente... E as políticas públicas. As políticas viabiliza por conta das políticas criadas para que essa safra, esse rebanho, alcance tudo que está alcançando. Então, é um complementando o outro. E aí eu sugeri, falei, olha, a participação das federações, que têm suas sedes aqui, né, embora abranja todo o Estado, mas a sede está aqui na capital. A Assembleia Legislativa é aqui na capital, né? Para atender todo o Estado, mas é aqui que senta e discute. O Poder Executivo, a Universidade Federal do Mato Grosso, tem outros campos no Estado inteiro, mas a grande sede administrativa está aqui na capital. Então vamos trazer essas grandes instituições, trabalhar juntos, trazê-los como co-realizadores, que tenham poder de voto, de decisão, de direcionamento, para que a Expoagro, de fato, ocupe esse espaço. E o primeiro passo é esse. Eles dizendo sim, as coisas vão acontecer naturalmente, porque vai ser um ganha-ganha para todo mundo, especialmente para a sociedade. Isso nos levou lá. E o que levou ao FMT
a dizer sim? Acho que foi primeiro um encontro de necessidades, né? Você falou muito bem, a produção de Mato Grosso hoje é líder no cenário nacional em função da tecnologia, né? Não se derruba mais um pé de pau hoje para plantar mais em espaço, mas você melhora a produtividade via melhoramento genético da semente, correção do solo, isso tudo é pesquisa. O gado tratado com mais cuidado, ele produz mais carne, né? Enfim, e isso tudo foi ciência e tecnologia que nos levou e muito investimento também. Né? Muito investimento. Então, você pressupõe que investimento numa área dá negócio. Por isso que eu acho que investimento em educação talvez seja o fator principal de mudança deste país. Nós temos agora um plano safra de 400 bilhões de reais, importante para a manutenção dos negócios, né, do agro. Né? Então, assim, quando há investimento, há geração de conhecimento, a melhoria na vida das pessoas. Isso tem que ser aplicado também para a educação. E quando a Cordimato provoca o encontro do sindicato rural com a universidade na sala do reitor, e o reitor entende essa possibilidade, ele nos demanda que organize isso, né, do ponto de vista administrativo, pedagógico, acadêmico, como é que a gente pode ir para dentro do parque de exposições, né, do centro, né, Jonas Pinheiro, para levar o conhecimento organizado da universidade, né, de forma que dá respostas à sociedade. Então foi uma determinação do reitor que, pela Pró-Reitoria de Extensão, que é com quem faz esse relacionamento, nós organizássemos a nossa participação, e assim foi feita, né? Especificamente com os nossos professores da zootecnia, professor João, professora Débora, que já tinham um histórico com a Expoagro, né? E que nós apenas organizamos, institucionalizamos a participação, demos apoio, né? No sentido de viabilizar o que estava sendo produzido. Então tem folders, tem toda uma estrutura, né, de dinamização do conhecimento provocado pela extensão da universidade, né, lá pela zootecnia, melhorando profundamente o caráter genético do avanço da pecuária mato-grossense. Então, assim, nada mais do que a nossa obrigação, mas também dialogando com o terceiro setor, com o segundo setor, ampliando possibilidades. E eu acho que isso que é uma universidade moderna. É isso que nos faz hoje uma das principais universidades do Brasil, no centro do Brasil. No Centro-Oeste nós temos a UNB e a UFMT. Né? E a UFMT fala com o Sindicato Rural e a UFMT fala com o MST. A universidade fala com a Federação das Indústrias e fala pelos movimentos atingidos por barragens. Então, assim, esse amplo aspecto cultural da universidade a coloca como uma profunda dinamizadora da vida social da universidade. Isso é sensibilidade. No final das contas, isso é sensibilidade, isso é compromisso público com as coisas. Né? Vocês nos perguntaram como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que vai melhor ainda, porque com todo o handicap, com toda a musculatura que a gente tem, com a sabedoria, né? Com a experiência, né? De ter vivido talvez um dos piores momentos da humanidade, foi atravessar uma pandemia, não deixar ninguém sofrer, né, optar por cuidar das pessoas. Foi o que o reitor fez à época, optar por cuidar dos estudantes carentes, não deixar faltar nada, comprar laptop, comprar chip, né, cuidar das pessoas. Sobrou um dinheirinho, o que fez? Mudou a matriz energética da universidade, o que a gente devia para a Energisa, não sei se vocês lembram, chegaram a cortar a energia da universidade. Hoje a gente é superavitário, porque na hora certa tomou-se a decisão certa, mudar a matriz fotovoltaica, ele é engenheiro. Então, isso tudo, meus amigos, faz com que a universidade chegue num ponto, no ano de 2024, na sua melhor fase. E a gente vai continuar trabalhando para que ela continue avançando mais, ampliando relações. Né? E aí, para concluir, eu acho fundamental a universidade ser cobrada pela sociedade. Cada vez mais a sociedade tem que demandar da universidade, porque toda vez que ela é demandada, ela dá as respostas à altura. É isso. Se sente contemplado totalmente. Mas olha bem, um convite desse, né, da Associação dos Criadores, né, onde nós temos uma universidade que tem 4 campi, né, ali Barra do Garças, Araguaia, Pontal, né, o campus do Araguaia fica em Barra do Garças e Pontal, Sinop, Várzea Grande, Cuiabá. Tivemos aí a emancipação da UFR, né, todos
com uma visão bastante ampla aqui do estado de Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de grãos e de carne do Brasil, do mundo, né? Então, dizem que Mato Grosso, se fosse um país, seria o terceiro, o quarto maior produtor. E no caso da Crimate, a pecuária, por exemplo, ela agrega muito valor. Hoje nós estamos fazendo etanol de milho, que até então, do milho, né? Se tirava o etanol e a gente tinha uma torta ali, que era um rejeito do etanol. Mas esse rejeito, que é o WDG, o DDG, que tem um alto poder proteico, agora se transformando também em ração animal para engorda, né, de bois, por exemplo. E, nesse sentido, eu faço, em vez de eu exportar milho, eu estou produzindo energia, estou produzindo álcool para consumo interno, para exportação, estou produzindo, né, um insumo para ração animal, e aí envolve diretamente, né, os criadores, onde eu posso ter confinamento e, com isso, agregar mais valor. E, ao invés de também de exportar, por exemplo, o boi em pé, como se diz, vivo em pé, a gente pode exportar carne. Nós podemos exportar couro. Ao invés de exportar couro, a gente pode fazer todo o processo e exportar o sapato, banco de produtos, banco para carros, sim, botinas, sapatos, enfim. Então, a gente consegue dar um salto qualitativo, quantitativo, eu diria um salto quântico, principalmente na arrecadação, né, do estado de Mato Grosso, na produção, né, vamos dizer assim, no faturamento do estado de Mato Grosso, sem derrubar mais nenhuma árvore, sem comprometer qualquer indicador, né, imposto aí, principalmente para a Europa, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de 60% do território conservado do estado de Mato Grosso. 62%. Então, nesse contexto, a gente também tem uma certa dificuldade de fazer propaganda, né, do estado de Mato Grosso fora, do quanto ele conserva, o quanto ele é melhor na conservação que praticamente todos os países da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E com isso a gente pode agregar mais valor nessa cadeia de valor, a gente pode criar novos empregos, melhores empregos, empregos mais bem remunerados, mais próximo, né, aí da família, por exemplo, e com isso a gente sabe ter a noção do que quanto vale exportar um container de milho ou um container de sapato, de bolsa, de cinto, de banco de couro, enfim. Então, é claro que nesse contexto a gente ficou bastante lisonjeado com o convite aqui, né, da Crimate e de vocês. Sindicato Rural de Cuiabá. Se o Celso Nogueira estivesse aqui... do Sindicato Rural. O convite do Sindicato Rural de Cuiabá. Eu confundo também às vezes. Isso. Com o Sindicato Rural de Cuiabá e aqui da Cor de Mato, né? Ficamos bastante lisonjeados aqui com o convite. E, é claro, né, no sentido de que nós temos objetivos em comuns, né? Seja, né, o Sindicato Rural, seja aqui a Cor de Mato e seja a Universidade Federal de Mato Grosso, que é o desenvolvimento social, melhorar esse IDH do estado de Mato Grosso, permitir que cada cidadão, cada cidadã, cada criança possa estudar, possa se desenvolver, possa ter, né, a sua capacidade mental sendo desenvolvida no potencial ao máximo que realmente é permitido. Isso sem, é claro, deixar de ter tempo, né, para assistir filme, assistir a orquestra, escutar a orquestra, o coral, ter momentos aí de lembrar que nós somos para além, né, de produtos, de produtores, nós que somos sensíveis à questão que nos deixa alimentar próximo, alma, né, de uma plenitude, próximo de Deus, por exemplo. Nos refresca a alma, né? Olha aí. Johnny, pelo avançar da hora, eu acho que a gente já pode encaminhar, né? Até porque os nossos convidados a agenda é disputada. têm compromisso. Eu vou aqui já fazer os meus agradecimentos pela participação de vocês. A gente sabe que a agenda de gestores da competência de vocês é bem puxada e ter dedicado um tempo para poder vir aqui compartilhar conosco, com a nossa audiência, é sempre uma grandiosa oportunidade para nós. Então, agradecer realmente, muito obrigado por tudo que a UFMT representa em Constituição e pelo trabalho que vocês fizeram, né, de estar à frente. A gente sabe que
ainda que servidores da UFMT decidir estar à frente como gestores é sempre uma luta, porque você conquista novas amizades, mas também muitas novas inimizades, porque você, infelizmente, enquanto gestor, não consegue agradar a todos, mas tenho certeza que o trabalho que foi desenvolvido ele foi importante, e o mais importante de tudo isso é que vocês deixam a universidade com um resultado positivo. Então, para mim, realmente uma grande honra, especialmente essa minha experiência na UFMT ter sido durante a gestão de vocês, e dizer que realmente a UFMT ela transformou a minha visão de mundo, né? A PPGD proporcionou isso. Então, parabenizar, e eu agora como alguém que realmente vivenciou isso. Bom, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu acho que aqui é um canal de comunicação importante com a sociedade. O seu depoimento é importante, né? Você tinha uma impressão da universidade, você lá dentro, vivendo 2, 3 anos, você viu que o conhecimento ele tem várias facetas, né? E ele só serve para alguma coisa, melhorar a vida das pessoas, né? Ninguém vai entrar ali para ficar mais rico, pelo contrário. Enfim, é um prazer. Eu acho que a Cordimato faz uma função social muito importante, juntando pontas, né? Nos juntou com o Sindicato Rural, a gente vai estar na exposição a partir da próxima semana, vamos estar trabalhando, e isso provoca outros encontros, né? Então é só agradecer e desejar muito sucesso na Expo Agro, que seja uma Expo Agro um divisor de águas, né? Dessa coisa do simplesmente o entretenimento para o entretenimento com qualidade, com substância científica, acadêmica. E podem contar com a universidade sempre, podem contar com o sistema público de educação, porque eu acho que é da educação que virá um país melhor. Obrigado, viu, pelo convite. Johnny, Posso falar? pode falar. Bom, eu quero aqui dizer em primeira mão que a Cordimato conseguiu conquistar a confiança de 2 grandes líderes políticos aqui do estado de Mato Grosso há poucas semanas, e onde pactuou-se ainda de modo informal, estamos aí providenciando a formalização desse pacto, um ciclo novo da multiplataforma Estado do Amanhã, né, do projeto Estado do Amanhã, que vai tratar especialmente sobre as questões do setor produtivo de Mato Grosso. É como se fosse uma continuidade do que vai ser discutido agora durante a 56ª Expo Agro. Esse projeto já existe desde o ano passado, no campo da construção, da colheita de dados, né? E coleta de dados, né? E agora apresentando um esboço, um escopo desse projeto para o deputado Max e para o deputado Eduardo Botelho. Ele foi aprovado, já tem uma verba incipiente, pequena ainda, para fazer esse primeiro ciclo, mas o suficiente para a gente entregar para a sociedade uma grande iniciativa, que é levar a discussão do setor produtivo de Mato Grosso para outros continentes, em feiras de negócios, ampliando a possibilidade de relacionamento comercial de Mato Grosso com o mundo, mas não apenas por uma comitiva composta por empresários, por industriários, por comerciários, mas também pela comunidade acadêmica. E aí eu me sinto na liberdade de contar em primeira mão que a universidade é muito bem-vinda nesse projeto. Já esteve conosco no primeiro ciclo da Estado do Amanhã, que construiu a multiplataforma tecnológica, fez a maior pesquisa da história de Mato Grosso, analisando, criando um diagnóstico sobre o setor de eventos na área cultural e esportiva, o que isso movimenta na economia do Estado, através da NUPS, com a professora doutora Carla e com a professora Charlize. Então, assim, o professor Josiel Maimone na tecnologia. Então, somos gratos ao UFMT, que pelas mãos do Fabrício e do reitor Evandro, estabelecemos ali o primeiro acordo de cooperação técnica. Agora, gostaríamos muito de contar com o UFMT nesse novo ciclo da Estado do Amanhã. Estou aqui falando para toda a audiência deste podcast, que nasce aqui, neste momento, uma possibilidade de estreitarmos novamente a relação do terceiro setor, aqui representado pela Cordimato, e da Universidade Federal de Mato Grosso,
além do poder constituído do Estado, pelo Poder Executivo e pela Assembleia, para levar ao mundo um pouco do que a gente está fazendo por aqui e trazer mais crescimento ainda econômico e social para toda a sociedade mato-grossense. Espero que vocês aprovem e contribuam com a melhoria desta ideia, deste projeto que está em progresso. Bom, é fantástica essa proposta. E a UFMT, que tem as mais diversas áreas do conhecimento, né, que eu sempre começo ali na Fernando Corrêa da Costa, que a gente tem ali o Instituto de Linguagem, Instituto, né, na área, vamos dizer assim, artística da UFMT, como a Faculdade de Comunicação e Artes, e vemos aí passando, né, pela educação, ciências sociais aplicadas, a área das agrárias, educação física, exatas tecnológicas, áreas da saúde, né, o direito, como colocou aqui, que teve uma excelente nota na pós-graduação no mestrado, agora está pleiteando já um doutorado, então vai se preparando, já que daqui a um pouquinho temos um doutorado aí já no direito. E a universidade, ela que está em outros locais, né, como Várzea Grande, imbuída aí no Parque Tecnológico, ali em Sinop, né, na Amazônia Meridional, aqui no leste de Mato Grosso, né, na área ali do Araguaia. Então, a UFMT, nesse grande escopo que ela pode atender, ela tem uma das mais diversas áreas do conhecimento e ela pode, vamos dizer assim, de certa forma, dialogar cada uma dessas áreas com o setor que realmente tem um interesse, né? Então, é claro, me procuraram o pessoal dos assentamentos, na área, por exemplo, de plantio de mandioca, ou então na parte de consórcio de piscicultura com hortifruti. Então, já levei esse pessoal para dialogar com o pessoal ali das ciências agrárias, o pessoal da agronomia, zootecnia, veterinária, enfim. Então, o UFMT ela tem esse escopo, não só o UFMT, mas todas as universidades, né, públicas que têm mestrado, doutorado, as universidades privadas também desenvolvem um papel fundamental no estado de Mato Grosso, onde a maior parte dos egressos são das universidades privadas, né, em torno aí de 20 mil egressos por ano do estado de Mato Grosso, em torno aí de 88% a 90% são aí das universidades privadas, né, considerando os cursos à distância também. E a UFMT está imbuída também nesse plano da educação à distância, onde nós temos lá uma turma de BCT, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ofertado pelo campus de Várzea Grande, que é um curso de 3 anos, foi muito demandado do município, por exemplo, de Lucas do Rio Verde, onde em 3 anos ele termina uma graduação e aí ele pode migrar para a área que mais o convém, ou fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. E a universidade está sempre se reinventando. E é claro que nesse reinvento as parcerias elas são fundamentais, porque elas vão nos ajudar a redefinir nossas linhas de pesquisa, nossa área de concentração, a forma de se comunicar com nossos estudantes para que na sua formação eles saiam dali prontos para atuar e contribuir socialmente. Então, estamos sempre à disposição para todos os projetos, aqui junto com a Cor de Mato, junto com o Sindicato Rural, e aí já faço um agradecimento aqui para o presidente Nogueira, Celso Nogueira, do Sindicato Rural, que nos presenteou aí com essa oportunidade de dialogar com esse setor comercial produtivo fundamental para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, principalmente do ponto de vista de agregar valor nessa cadeia de valor, né, transformando milho em couro, milho em sapato, em carne para exportação. Inclusive, a UFMT agora tem alguns professores que descobriram uma carne que fica na palheta, né, ali no ombro, né, do Nelore, e eles vão lançar provavelmente agora num evento, né, de zootecnia, um evento internacional que a universidade vai sediar esse corte especial. Então, é uma surpresa bastante interessante para todos nós. Nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver. Me chama então, para degustar também. Isso, para degustar. Principalmente. A degustação tá na agenda. Então, aqui fico muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de estar aqui do lado do nosso amigo Fabrício Carvalho, maestro da Orquestra Sinfônica e uma pessoa fundamental nesse projeto da ligação da UFMT com toda a sociedade indistintamente, para que a gente possa dar esse salto,
que toda a sociedade deseja: a educação transformando pessoas, porque pessoas transformam o mundo. Obrigado. Aí, Ave Maria. um fechamento desse aí. Maestro, você... Já deu um. Depois disso eu vou pegar meu boné e vou embora. Bom, então, só me resta agradecer mais uma vez ao Fabrício, ao Evandro, reitor Evandro, pró-reitor Fabrício Carvalho, da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, pela honra que nos dão de compartilhar conosco, aqui neste podcast Estado do Amanhã, produzido com muita luta por uma instituição do terceiro setor, uma pequena instituição, a Cor de Mato, mas que trabalha intensamente para dar o melhor de si. Então, nada disso seria possível sem a colaboração da nossa equipe. Faço questão de citar a equipe aqui, porque trabalham com a mesma, com a nossa ideia de missão, que é o propósito, são os valores, os princípios e o legado que a gente pode deixar. E todo esse conhecimento que vocês generosamente compartilharam conosco, com a nossa audiência, é um legado imensurável que vocês deixam pelos canais da Cor de Mato, pelos canais da Estado do Amanhã, nessa websérie especial que fala sobre a 56ª Expo Agro e os seus principais realizadores, protagonistas sem os quais não seria possível chegar do tamanho que está na véspera desse evento e com tanta alegria, na certeza de que vamos contemplar a sociedade com a maior Expo Agro já realizada na história, em todos os sentidos, tanto no entretenimento, quanto na discussão do desenvolvimento econômico, quanto na inclusão social e na diversidade cultural que o evento está priorizando nessa edição. Expo Agro, bora lá? Bora lá? Falta só você. Aliás, por falar em você que está aí do outro lado, já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho para receber nossas atualizações? Já clicou no curtir? Dá uma moral para a gente, assim nosso conteúdo chega mais longe e alcança mais pessoas como você, interessadas em ser mais feliz, adquirindo conhecimento e apreciando a história de vida de grandes líderes aqui do estado de Mato Grosso, como o nosso reitor Evandro Soares e como o nosso pró-reitor maestro Fabrício Carvalho. Obrigado ao governo do estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, apoiam as iniciativas da Cor de Mato na produção dos podcasts Estado do Amanhã, Evento Legal e Garimpo Sustentável. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.